Então é isso, pessoal. Mais um podcast aí com a gente. Dessa vez aqui com o ilustre, o reverendo pastor Jefferson. Grande Jefferson Amorim. Grande pequeno pastor Jefferson. Grande bispo. Pastor Jefferson, nosso pastor presidente, né, pastor? Aqui da Batista de Montemor. Pela misericórdia. Pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Junto com o pastor Over, mas acho que o presidente a cabeça principal assim, né, pastor? Presidência que responde pela igreja, assim, é você, né? Eu finjo que mando mais. É isso aí. Entendi. Mas na verdade é um agrupamento ali, é uma dupla, dois pastores, o pastor Jesse e o pastor Over, que gere muito bem essa igreja, então é isso aí. Já conversamos com o pastor Over. Inclusive, procura lá que tem no canal, pastor Over. E agora é com o pastor Jefferson. Pastor, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, pastor. Seja bem-vindo, fica à vontade, vamos trocar aquela ideia gostosinha. Valeu, galera. Graça e paz aí, espero que gostem. Vamos Isso aí. lá. Opa, Não tem gostar. como não gostar. Não tem cara. como, muita história. Pastor, como toda entrevista que a gente faz, todo podcast, a gente sempre pergunta pro convidado primeiro, quem é você? Então, assim, quais são as suas raízes, pastor? De onde você veio? Se você nasceu aqui em Montemor, se você sempre morou aqui em Montemor, se você veio de outro estado ou de outro lugar, como foi a sua infância? Fala um pouquinho pra gente conhecer melhor você. Sim, eu sou nascido em Montemor, nasci em 78. Meu pai é alagoano, minha mãe baiana. Se casaram em São Paulo, né? Se conheceram lá. Os meus 4 irmãos nasceram em São Paulo. E aí, em 75, meu pai veio para Montemor para trazer a Haver-Belmer na época, né? E aí montou a Harvard, trabalhou 17 anos na Harvard, se aposentou por ela. E aí, em 78, eu nasci. E aí, eis a história, né? O caçula de uma família de 7 pessoas, 5 irmãos, minha mãe e meu pai. E fomos criados aí nesse formato, né? Montemor é uma cidade muito mais pequena do que era. E aí aquela infância maravilhosa, né? Carrinho de rolemã, velotrol, bolinha de gude, ioiô. Soltou muita pipa? Peão, Nossa. pipa. E Era ruim pra soltar pipa. E o que seus pais vieram fazer aqui no estado de São Paulo? Trabalho? Eu acho que naquela época que via muito nordestino pra São Paulo, né? São Paulo era o lugar das oportunidades. E meu pai veio diz ele que veio com 12 anos de idade, ele saiu de Maceió e veio pra São Paulo. Da minha mãe também, infância, né? E aí se conheceram em São Paulo, casaram-se. Então nem vieram juntos, se conheceram aqui, se encontraram? Não, se encontraram aqui. Não sei se foi questão de escola ou vizinhança, alguma coisa assim. Detalhes eu não sei. E eles eram cristãos, né? Não, minha mãe é católica roxa. Meu pai botequeiro. Botequeiro. Da vida. Ai, cara. Legal. E aí a minha criação mesmo religiosa veio do catolicismo, né? Fiz a primeira comunhão, fazia catecismo, né? Você era meio firme ali naquilo? Um tempo eu fui. Eu fui um tempo firme, aprendi muito na igreja católica. Bastante coisinha, critérios religiosos, que me ajudaram muito, sim. E me ensinou conduta de vida. Então foi muito bom essa educação base, né? religiosa. Depois desviei, desandei. E aí foi difícil a coisa. Pastor, e como que foi... É que assim, eu sou filho único. Então não faço a menor ideia do que é ter 4 irmãos. Faço ideia também. Então assim, como que é essa dinâmica entre os irmãos? Porque é tudo próximo ali de idade, né? Foi uma relação muito agradável? Vocês brigavam muito? Vocês davam bem? Como é que era com seus irmãos? As brigas eram inevitáveis, né? Porque um pegava a cueca do outro, pegava a calça do outro. Aquela briga pra tomar banho numa casa com um banheiro só. Nossa, eu vou tomar banho. Cara, aí eu tô tomando banho, bate na porta, sai logo que eu quero tomar banho. Você fica ali do lado, com a toalha do lado, esperando pra tomar banho. E a gente caçula, né? Tomava um couro e ficava por último. Então Aí chegava a mãe e fazia você ser o primeiro a aí tomar a mãe banho. protegia, o Gu vai tomar banho. Mas eu tomava banho mais cedo, né? Quantos anos de diferença você da galera? Hoje, o Jarbas, Gilberto e Gilmar, né? Que é o Jarbas, o Gil e o Mar. Diferença de 1 ano cada um. Caramba. Hoje, o Gil acho que é... O Jarbas 55, basicamente a mesma idade, né, cara? Mas 53. O Gil acho que 48 e eu 42. 42. Então, com cara de 30, né? Entendi, legal. E força de 22, né? Tá aí. Verdade. Legal, mas legal, pastor. E o temperamento dos seus pais? Um alagoano, baiana? Minha mãe é calma, mansa. É mesmo? Meu pai é muito agressivo. Seu pai era agressivo, cara? Brabo, né? Meu pai era um cara assim, baixinho já é brabo por natureza, por ser baixinho. E andava com 38 na cintura, fumava 4 maços de cigarro por dia, sem porte de armas. De Hollywood, sem porte de armas. Ele vendia bala de revólver pra polícia na época. É mesmo? As polícias faziam treinamento de tiro, né? Então meu pai ia pro Paraguai, às vezes trazia, dava pra ele. Olha. Meu pai tinha muita essa amizade com a polícia, né? Legal, A polícia gostava muito do meu pai.
Ah, legal. Da hora. Bandido também, porque chegava no boteco e pagava assim, as cachaças. Né? Era o intermediário. É. Ele gostava muito de relacionamento. A nossa família é uma família muito de fácil relacionamento. Sim. E você tinha uma boa relação com seu pai, assim, íntima, assim, de pai e filho, ou era meio afastado? Eu acho assim? que não, eu tinha muito medo do meu pai. Porque meu pai era metalúrgico, saía pra fora, então eu ficava mais com a mãe. Então eu olhava meu pai, eu respeitava ele, mas tinha medo também, ao mesmo tempo medo. Era mais medo do que amor, não assim? que ele era bravo, mas aquela coisa de medo. É respeito, né? Aquele temor havia um ali. temor. Meu pai chegava em casa, acabava as brigas com os irmãos. Né? Então, Ninguém tinha coragem de brigar na frente. O pai chegou, aquele silêncio. Quando meu pai entrava em casa, uma unção de respeito tomava conta de casa. Ele tinha o lugar dele na cadeira, tirava a blusa, lavava o rosto, sentava, ele queria comer na hora dele, do jeito dele, com o prato dele, com o talher dele. Meu pai sendo muito... Só dele entrar, a casa já ficava em ele ordem. Já, não né? precisava impor isso. Isso já era natural. A presença do meu pai já impunha respeito dentro de casa. Legal, Você acha que hoje tem uma diferença do pai do passado pro pai de hoje, pastor? Hoje não sei se os pais ficou frouxo. A impressão que eu tenho é que os filhos banalizam muito, né? E aí, velho, essas coisas de brincadeira não tem problema. Mas, eu pedia bênção pro meu pai pra dormir, né? Bênção pai, bênção mãe. Isso não tem mais. Bom, que seja questão costumeira. Mas eu penso que hoje os filhos folgam, desrespeita mais os pais. Tenta mandar mais que o pai, às vezes, né? Eu acho que... Eu nem culpo os filhos. Eu culpo os pais de não puxarem isso, né? Quando o filho vai brincar com o pai. Opa, moleque, olha o limite, hein? Sair comigo eu não quero que você fale, não. Então, se o filho foi criado dando a corda, né? Aí na próxima vez o filho não vai fazer de novo. Eu acho que falta o pai corrigir isso. Não, mas aí cada casa é uma casa. E você né? tentou puxar um pouco da criação do seu pai para suas filhas ou não? Você tentou ser um pai diferente? Sim, assim? eu replico aquilo que eu aprendi. Então, eu acho que as minhas filhas são mais abertas. Eu penso que eu sou mais amigo das minhas filhas do que o meu pai foi meu. Que você falou que seu pai era mais agressivo, assim, você é mais de boa, né? Eu consegui ser mais amigo, até pelo fato de ser cristão, né? Tem essa também, seu pai não era, né? Meu pai era muito rueiro, né? Meu pai sim, era mulherengo. Você foi o homem da casa, o macho de cuidar. Legal. Esse peso paternalismo, ele tinha muito forte em casa, então não faltava nada pra gente. Mas era um cara solto, indomável, né? Não respeitava muito leis morais, assim. Ele queria... Vivia a vida do jeito que ele queria. Do jeito que ele dava na telha. Era o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tipo isso. De Mas casa, era o cara que era o meu herói, sabe? O pai era a minha referência. Legal. Então, meu pai tinha um Opala. Se eu perguntasse qual o melhor carro do mundo, Opala. Por quê? Porque meu pai tem um Opala. Meu pai comprou outro carro. Não, aquilo lá é porcaria, ó. Carrão é Opala. Porque o meu pai tinha um Opala. Aí seu pai ficava a pé, melhor coisa é andar a pé. Andar a pé é maravilhoso. Carro, cara. A Havaiana é o melhor. É o melhor. Legal. Pastor, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que seu pai... alagoano e tal, veio de lá pra São Paulo, aí às vezes ele ia pro Paraguai e tal. Então, tipo assim, imagino que era um cara muito viajado, assim. O que ele fazia que ele ia pra esses lugares? Meu pai era metalúrgico, né? Depois que ele aposentou, aí ele não queria ficar parado. Então ele falou, vou pro Paraguai, compro coisa pra vender. Ao mesmo tempo ele montou um barzinho, né? Uma barraquinha aqui na avenida, que era um bar, e eu fui trabalhar com ele com 12 anos de idade para aprender a trabalhar. Sim. Então ele tinha essa desenvoltura também de ir pro Paraguai, buscar coisa para vender. Então daí que ele conseguia manusear. Ele gostava dessa negociação, desse rolo. Ele não queria viver só com a aposentadoria. Era uma boa aposentadoria na época, mas ele não gostava de ficar parado. Meu pai era um cara muito trabalhador, raçudo. Nunca chegou atrasado no serviço, sempre chegou antes, chegava mais cedo. Sempre foi assim, muito bem educado para trabalhar. Desde os 12 anos de idade trabalhando. Esse é o que ele contava pra gente, né? Legal. E você começou com os 12 também, né? Eu comecei com 12 também, estudando ele no bar. Você acha que isso atrapalhou um pouco, assim, sua infância ali, ou você acha que não? Eu acho que não. Acho que até ajudou, porque aí eu tinha meu dinheirinho. Até com 17 anos de idade, então eu ele comprei te uma pagava, não era aquele trabalho de pai, assim, não, trabalha aí, moleque. Eu gostava, pagava, né? Mesmo. Gostava sim. Gostava e não gostava. Eu gostava de ir lá porque eu tinha meu dinheirinho, mas ficava bravo de sábado e domingo ajudar ele, porque eu queria no meio da galera, sair da rolê. Tá brincando, né? Às vezes ele travava isso, aí nós negociamos um meio termo lá ali. Nossa. Ele ajudou e eu saía pra rua, né? E você era uma criança arteira, assim, dava muito trabalho na rua, Rapaz, assim, escola? Foi expulso já? Acho que meus irmãos foi pior. Eu dei muito trabalho na quinta série. Eu desmotivei de estudar, forcava a aula pra assistir filme na casa dos outros, pra jogar bola. Então, aí eu repeti a quinta série. É mesmo? Sabia disso não. Mas eu sempre tive a cabeça boa pra captar a matéria, né? Uhum. Então, eu estudava pouco, não gostava de estudar.
Mas ia Mas bem? a mente minha pegava muito, muito fácil o entendimento, né? Então as Legal. provas eu ia bem. Só que a quinta série foi 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 difícil. mais difícil. o momento... Foi a volta do filho pródigo. É, Nossa. bem Eu não era isso. uma pessoa, mas queria É, aventura. Badernar. curtir, Eu queria né, roubar cara? manga, dar lugar Criança. pra chupar manga. É. Queria apertar Coisa a de campainha e criança. sair correndo. Coisa de criança montimorense. Nossa, É. a adrenalina que baixa no coração, hein? Rapaz, Se de aperta. bonzão, Você não né? sabe se você vai fugir, você vai ser pego. É, mas vamos por aí. E, pastor, você falou da sua infância e tal, que você começou a trabalhar no bar com seu pai e tal. E assim, como é que foi a adolescência de você? Você foi um jovem muito tranquilo? Naquela época já tinha esses negócios meio de depressão, ansiedade na sua época, ou não tinha muito essas coisas? Eu acho que tinha, mas eu não sabia que tinha. Uhum. Você via aquela melancolia e você não sabia o que era aquilo. Eu falava, dá um rolê que sara. Então você ia dar rolê, via a galera. Não gostava de ficar em casa, nunca gostei de ficar em casa. Acordar cedo, saía pra rua. Eu era rueiro. Eu acho que isso até contribuiu no formato pastoral meu, né? Porque pastor, eu vivo muito a casa dos outros. Tá né? na rua, Nossa, né? não tem que... Então eu vi isso Tem que de ficar forma em casa. positiva. Na época, eu não conhecia Cristo, era negativo. Porque eu não tinha uma vida de família. Mas hoje o Senhor reverteu isso positivamente, porque eu gosto de visitar as pessoas. Então essa infância minha foi meio assim, muito, muito na casa dos outros. Sim. Muito solto, né? Tinha pais de amigo meu que mandavam embora. Ó, vai embora que a sua mãe tá preocupada. Nossa. Eu acho que eles mandavam embora porque você tá de saco cheio. Saco na casa cheio. deles. Mas falava que era sua aí, mãe. aí eu acreditava, não, tá bom. E era a forma e eu ia embora entendendo aquele jeito, né? Aham. Então, mais ou menos assim. E você se converteu com 18 anos? Foi em novembro de 98, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então Legal. até os seus 20 anos você não conhecia Jesus? Não conhecia. Só daquela forma católica ali, né? Da sua mãe. Aquela ideia religiosa não praticante. E assim, a gente entende, nós somos aqui, você é nosso pastor, nós somos cristãos há um bom tempo aqui já, e a gente entende que quando você está longe de Deus, você sente um certo vazio dentro de você, Uhum. porque na própria Bíblia, em Gênesis, fala que nós viemos de Deus, então nenhum ser consegue viver fora do seu habitat natural, e o nosso habitat é Deus. Então assim, até os 20 anos, você sentia um vazio dentro de você, Sentia. um vazio na alma, você não sabia explicar? Não sabia o que era, mas sentia. Aí você vai tentando preencher, vamos assistir um filme, ou vou na casa da galera, ou aí esse vazio fala, poxa, acho que se eu namorar vai ajudar. Então, às vezes sai com a menina, não é isso, né? Ia jogar bola no momento ali legal, mas depois passava aquilo, poxa, vinha aquela melancolia. Sim. Então sempre existiu um buraco no meu coração. Eu acredito que esse buraco no meu coração tem no coração de todo ser humano que não tem Deus. Uhum. Eu acho que sempre existe. É que tem pessoas que conseguem camuflar isso diante do desenho de vida Fingir que social. não tá ali, né? Um churrasco direto, Uhum. aquilo, fica criando subterfúgios. Acho que hoje ficou Não até mais assistir. fácil, né? Porque você Nossa, vê o tanta tanto distração. de gente que posta coisa no Instagram bem e você sabe que a pessoa tá passando dificuldade. Isso. Então hoje ficou mais fácil fazer O mundo ele isso. faz de conta. Faz É. de conta. E como que foi que você conheceu Jesus com os 20 anos? Jesus da forma evangélica, protestante. Na quinta série eu conheci um rapaz chamado Gustavo Ripamonte. Ele é filho da irmã Teresa, né? E aí a gente virou muito amigo. Eu ia muito na casa dele e via a mãe dele fazendo oração por pessoas. Uhum. E Ele era cristão? Não? ele tinha temor de Deus, mas não ia na Não igreja. era praticante, Era né? rueiro, e ele saía junto. Mas a mãe dele fazia muita oração. Ela era da Assembleia de Deus, orava 3-4 horas por dia, mulher de muita oração. E aí em 98 eu comecei a ter problemas financeiros, assim, já não tinha dinheiro para nada. Mas assim, a vida parece que me esmagou com muita força. E eu comecei a ir na casa dela pedir oração. Falei, Tereza, ora por mim? Eu orava, lia uma palavra, ora por mim, todo dia. Até que um dia ela falou, viu, você quer aceitar Jesus? Eu falei, aceitar Jesus? O que é isso, aceitar Como Jesus? assim aceitar? Ela falou, levanta suas mãos. Eu falei, assim é? Eu falei, tá bom. Ela falou, o que mais? Fala, dobra o seu joelho pra você orar. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, você vai repetir uma oração comigo, que era Romanos 10:9. Aí, vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu confesso com a minha boca, que Jesus é meu Senhor e Salvador. Que Jesus é meu Senhor e Salvador. Já foi Aí comecei a sentindo. chorar ali, né? Aham. Aí parece que uma dor começou a virar lágrimas e sair do meu olho. Caraca. Parecia que eu tinha urinado no sofá daquela mulher. Tanto que Tanto que chorou. eu chorava. Aí eu saí ali, um sentimento gostoso, Leve. um refrigério. Que E aí legal, continuei indo, Aham. novembro de 98. Não me lembro o dia. Lembro que foi o mês, Novembro de de 98. E aí ela foi me ensinando a Bíblia todo dia. Até dia que eu orava. Deus usava ela para revelar coisas da minha vida, achava legal aquilo.
Tinha dia que não revelava nada, ela abria a Bíblia, lia. Então, eu acho que eu dei muito trabalho pra ela. Mas ela foi muito paciente Que comigo. legal, cara. Isso me ajudou demais. E daí você começou a ir na igreja dela? Como que foi? Não, eu cheguei a rodar. Na época eu Uhum. rodei a Luterana, Brasil para Cristo, tinha a Comunidade Evangélica do Amor, né? Uhum. Pastor Aguinaldo na época, o pastor Jorge era de lá, o meu irmão Jarbas, Sim. o Over era de lá na época, não tinha Batista ainda. Mas eu procurei as igrejas da cidade, do centro. Nenhuma assim me tocou. Até que quando eu comecei a trabalhar na Tecnotubos em janeiro de 99, o Gilmar, né, conhecido como Jacaré, Jacaré. ele me levou, vamos conhecer a minha igreja. Era lá no fundo do Panorama, perto do rio, Aham. só pernilongo, lagartixa, barata, sapo e besouro na época de verão. E foi lá na igreja, né? Rapaz, eu gostei. Os irmãos de pouca cultura, naquela humildade financeira, cultural, Uhum. mas uma glória, uma graça de Apaixonou Deus, ali. um poder de Deus, assim, uma manifestação de dons, que eu falei, gostei, é esse o lugar que eu quero. E aí servi ao Senhor ali. Legal. Aí ali eu me batizei, aprendi a abrir culto, dirigir culto, aprendi a pregar, tudo ali, né? Sabe o que eu acho legal, pastor? Interessante que você falou? Essa irmã Terezinha, né? Ela foi a pessoa que ganhou você pra Jesus. Talvez, eu não sei porque não a conheci, né? E em novembro de 98, eu tava com meses de vida, porque eu nasci em 98. Então, tipo, não conheci mesmo. Mas eu acho engraçado e interessante como talvez a irmã Terezinha não foi tão conhecida assim pelas pessoas, a ponto de ser pastora de uma igreja, por exemplo. Mas ela ganhou um jovem derrapado lá em novembro de 98, que hoje é um dos pastores mais conhecidos da cidade de Montemor. Isso. Então você vê a influência que um tem na vida de outra pessoa e que talvez a irmã Terezinha não era de Deus para ela ser muito conhecida. Mas ela iria ganhar alguém que ia fazer uma baita diferença. Então eu gosto dessas parte, referências. Como Ananias e Paulo. Como Ananias foi orar por Paulo. Então assim, talvez você pergunte quem foi Ananias na Bíblia. Ninguém sabe A falar. galera não sabe falar. Mas se você falar de Paulo, todo mundo sabe quem é Paulo. Mas precisou de Ananias. É igual o Billy Graham. Quem que converteu? Quem converteu o Billy Graham? Exatamente. Cara, ninguém sabe, mano. Mas eu acho se interessante. não fosse essa pessoa... Essa referência. Interessante. Ela ganhou muitas pessoas que viraram grandes homens de Deus. Tem alguns, eu não vou me lembrar bem. Tem um rapaz que ela ganhou para Jesus lá de Jundiaí, virou um pastor lá em Jundiaí. Até hoje deve estar lá. Não sei se é Jailson o nome dele. Legal. Então muitas pessoas iam visitá-las porque ela tinha muito dom de revelação, profecia. Deus usava ela com muita força, milagres, né? Já vi milagres, que era uma mulher fazendo milagres. Mas era uma mulher quieta na dela, não era uma mulher de altar, de púlpito. Então. As pessoas falavam dela, mas ela não era de aparecer em destaque. Então ela era o tipo de mulher que salvava as pessoas dos bastidores e as pessoas que ela salvavam, Deus colocava em palcos Então. para brilhar. Então, nas pregações dessas pessoas, ela era citada com certeza. É o ferro da construção. Exatamente. Que fica dentro do concreto e ninguém vê. Exatamente. Mas é o forte do sustento. É a base. É o tipo de mulher, sim. E, pastor, no período seu desde que você se converteu, foi no retiro e tal, e foi crescendo espiritualmente, como é que foi, assim, pra você esse processo? Foi um processo de amadurecimento? Foi árduo? Foi fácil? Foi prazeroso? Como é que foi? Foi doloroso. Doloroso porque eu tinha muita paixão por Cristo, mas eu sofria muito com o meu orgulho, o meu ego. Hoje eu entendo que é orgulho e ego. Na época eu não sabia, sabe? Ansiedade, queria as coisas logo, né? E Deus me ensinando diferente. Eu orava muito, eu jejuava demais. Eu jejuava tanto que eu emagrecia muito jejuando. Passava assim, fazia assim. Teve uma época que eu cheguei a fazer 50 dias de jejum. Nossa. Um dia até meio-dia, outro dia até 6 da tarde. Um dia até meio-dia, outro dia até Caraca. 6 da tarde. Aí nesse dia até 6 da tarde, você tomava água a cada 6 horas. Um copo de água e puxava até 6 da tarde. Eu sequei. Minha mãe brigava comigo por causa disso. Mas houve uma época, eu estava quase para ser batizado com o Espírito Santo. O diabo começou a me acusar na minha mente de eu ter blasfemado contra o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Nossa, eu achei que eu ia ficar louco. Meu Deus, não tem mais perdão pra mim, não tem mais perdão. Então eu fui, e agora? Eu ia na igreja, eu não sentia a presença de Deus, eu queria sentir aquele arrepio, aquela coisa, né? Não sentia nada. Aquela emoção, eu não sentia. E na minha cabeça eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Sim. E aí depois, debaixo de uma revelação de uma irmãzinha que olhou pra mim e falou: eu vejo um vulto preto em você, mas Deus tá te dando vitória. Falou, opa. Aí eu pensei, se Deus falou comigo, é porque eu não blasfemei coisa nenhuma. Aí pronto, aí saí, ali eu sarei. Então, muitas guerras espirituais, madrugada,
demônios gritando, travado na cama, essas coisas assim, né? Então, E até hoje? até hoje, dependendo, né? Por quem eu oro, se eu começar a orar muito por pessoas ímpias pra Deus salvar, Aham. difícil dormir à noite. Aham. Tem muita retaliação, É, assim. o diabo guerras tenta impedir, espirituais. né, cara? É. Nossa, e na sua casa, quando você se converteu, a aceitação da galera foi de boa? Porque, tipo assim, às vezes o irmão, principalmente o caçula, não tem muito respeito ali entre os outros irmãos, né? E ainda chega com um papo de, Jesus, não sei o quê, eu vou pra igreja todo domingo, toda quarta. Eu Como nunca que foi? falei. Eu nunca falei assim de Jesus pra minha família. Aham. Eles perceberam que eu começaram a ir na igreja. Uhum. Minha mãe ficou quieta, meu pai na dele. O Jaba já era convertido, né? Ah, legal. Achado desandado, Mais mas velho, né? nessa época o Jaba tava firme na igreja. Então o Jaba brigava muito ali, né? Com a minha família, porque ele queria pôr Jesus no coração da minha família. Mas ninguém Forçar ouvia ele. ele. Eu falei, eu fiquei quieto, né? Nunca discuti, não bati boca. Meu pai achava estranho, minha mãe também. Mas eu ficava quieto, porque eu sabia que não ia. Deve ter uma graça de ficar em silêncio. E eles foram observando a minha mudança. E eles viram que foi sério mesmo. Que eu dediquei seriamente Foi radical a ao mudança. Senhor. Tanto E- é que principalmente depois que eu cheguei com a Luciana lá, falei, você é minha namorada. Aham, E aí, Luciana, todo aquele vestidão de sim. Deus e amor, né? Cabelão. Desse jeito, essa doutrinação assim. E você, eles chegaram a se converter mais pra frente, os outros, seu pai e sua mãe, ou não? O meu pai eu tenho dúvidas. O meu pai fazia aquelas orações com o Marcelo Crivella no ano 2000, 2001, né? Uhum. No Brasil Urgente, Cidade Alerta, acho que o Uhum. Marcelo Crivella fazia uma oração, então meu pai fazia Ele assim fazia junto. e orava junto. Eu não sei se ali Deus capturou o coração do meu pai, tomara que sim. É difícil saber, né? Aí ele faleceu em 2001. A minha mãe entregou a vida a Cristo, fez a confissão de fé um mês antes dela falecer. Caraca. Então, minha mãe tenho certeza que foi salva. Foi Meu pai na tem hora, dúvidas, não consigo julgar isso. E seus irmãos? Meus irmãos todos entregaram a vida a Cristo. Né? Só o Gil ali que é Uhum. mais um pouco mais resguardado, mais racional. Eu acredito que ele crê em Cristo. Sim, mas não é Mas praticante. não tem esse desenho não vem pra religioso nosso. igreja. Essa ortodoxia, essa conduta de regra de ir pra igreja. Ah, entendi. Legal, entendi. pastor. Mas, Vai. E tipo assim, até pensei aqui numa pergunta que eu achei interessante. O que você viu, eu não sei se você já chegou a ter essa reflexão, mas assim, o que você acha que você passou na sua infância, na sua criação, com seus pais, com seus irmãos, na sua adolescência, tudo, toda a sua vida, o que você acha que você passou na sua vida que te ajuda hoje no pastorado? Você acha que o respeito com seu pai talvez te ajudou no pastorado a chegar num nível de pastor? Talvez brigas, escutar as pessoas? O que você acha? Eu acho que o karatê me ajudou muito. Bater nos irmãos? Fui vice-campeão sul-americano de karatê. É mesmo, louco. velho? O Alcides hoje, até hoje Alcides Tive aula com ele. Esporte, Tive aula com ele, que se dão. Alcides me Caraca. treinou 8 anos. Me treinou muito bem treinado. Aí ele, o Formiga. Formiga. Formiga dá aula até hoje, né? O Donizete na época, o Renatão. Renatão acho que treina até hoje. Nossa, o Renatão também acho que é Renato. pastor também. O Japa, conheceu o Japa? O Jonathan? Jonathan. Jonathan. Com o Jonathan. Eu treinei muito com o Jonathan. Então. Com o Sassá, que foi vereador em Sassá. Montemor. Então, a Silena Baroni. Que legal, e cara. tem outras pessoas. A gente treinava muito, de disputar torneio. A gente papava as medalhas Será mesmo. que a gente chegou a treinar junto, pastor? E você não lembra de mim e eu não lembro de você? Sei lá. Que eu era desse tamanho aqui, A cara. diferença de idade não. Na época eu treinava no Espaço da Dança. Na Espaço Academia da Dança. Espaço da Dança. Eu lembro- Hoje é ali a Aliança Autopeça, né? Ah, então acho Nossa. que não. Porque quando eu comecei a treinar no ginásio de esporte. Não, lá já E não depois tava. eles foram lá pro CT, que é lá perto da prefeitura lá. É porque em 98 eu parei de fazer karatê. Ah, tá. Ah, É, então, isso não- então Ah, não. entendi. Então não. Eu nasci em Eu 98. nasci em 98. Não, beleza. Então o karatê me ajudou muito. Eu penso, eu vejo similaridade na forma da minha pregação, no impacto do formato, na forma artística de passar a mensagem, Que legal. no mesmo sistema de concentração que eu executava no karatê. Que da hora. Então Da é aquilo, hora, onde né? abundou o pecado, superabundou a graça. Uhum. Parece que aquilo que era de um desenho de vida de pecado, o Senhor usou aquilo e potencializou para o reino. Então o karatê me fez bem, me ensinou disciplina de conduta, comportamento, concentração. Então por isso que eu acho muito legal as artes marciais. Legal, eu Que também da hora, gosto. cara. Porque, tipo assim, Tenho uma gratidão, né? Não sei se o Alcides assistir esse podcast aí, tenho muita gratidão
pelo Alcides Campos. Vamos fazer né? chegar Um ótimo até o professor, Sidão, galera. É. que me ajudou muito aí nesse período de adolescência em que eu treinei karatê. Uhum. Que legal, O Sidão cara. também foi meu professor por muito tempo. A gente chegou a brincar na Gincamor também, a gente participou de E o da Sidão, na Gincamor. época que dava aula pra gente, ele era da Renascer. É Eu mesmo? eu acho que ele foi obreiro da Renascer. Não tenho certeza, só pra afirmar com Caraca, isso isso aí. eu não sabia não. Legal. Isso eu não sabia não, mas legal. Eu acho legal esse negócio das artes marciais também, porque é uma luta, é um combate ali, mas há um grande respeito pelo seu oponente. É. Então, às vezes, na liderança, você exercer a liderança, você consegue exercer com facilidade. Você respeita o posicionamento daquela pessoa, você às vezes toma umas na cara da pessoa pela arrogância dela, mas você entende aquilo e você Segura respeita, aquela raiva de segura tomar a pancada, raiva. né? Igual jogar bola. Exatamente. Jogar bola. Na Nossa. canela você, em vez de você xingar, você dá aleluia. Então. Porque nas artes marciais você aprende a não ir afobado, não ir na raiva. Então acho que é verdade, pastor. Nunca tinha pensado Já por chegou a isso. sair no soco com alguém já e usou seu karatê? A sua molecada briguei uma assim? vez só e arrependi. Falei, poxa, eu devia ter brigado. Morreu o cara, né? Não, Se matou. Não, Seu pai até teve que esconder o corpo, né? não Nossa. bati na pessoa. Mas sabe quando... Eu acho que Deus já tinha o meu coração na mão dele, Sim. sabe? Eu olhei e falei, nossa, eu devia ter feito isso. Aí pedi desculpa pra pessoa, voltando a ser Já era amigo. cristão já. Fiquei com muita vergonha. Até hoje, quando eu lembro, eu sinto vergonha daquilo que eu fiz aquela vez. É ruim, Sem conhecer Jesus. Né? Ah, você não era cristão? Não era cristão. Entendi. Já se sentia Era mal. moleque, adolescente. E falei, poxa, não devia ter feito isso. Ixi, legal. Não é pra mim, essas brigas não é pra mim. Pastor, continuando um pouco na sua cronologia de vida, quando você conheceu a Lu? Conheci a Lu em janeiro de 99, quando eu fui pra Ah, Restaurada, legal. ela ministrar louvor. Ela e a Lica, as duas gêmeas. Que legal. Cantando cara. lá, João viu milhares e milhares de anjos. Que legal, cara. E ele Ela já... fica brava quando eu lembro isso. Né? Aham. E ali eu conheci ela e mas não sentia nada. Achava, poxa, que legal. Elas cantando, são gêmeas, né? Até que uma pessoa na igreja, no culto, no mesmo mês, assim, ela chegou e falou pra mim, ó, não sei se você acredita em profecia, mas Deus manda você orar por aquela moça e manda aquela moça orar por você. Caraca. Eu falei, tá bom. E eu comecei a orar por ela. À medida que eu comecei a orar por ela, abençoa a tua serva, cuida da tua filha. Fui orando. Começou a nascer sentimento por ela. Orando Legal. por ela. Então, quanto mais eu orava por ela, mais eu sentia afeição e vontade de estar com ela. Então, orando por ela, construiu o meu sentimento de amor por ela. E vice-versa. E ela também. Ela também, ao mesmo tempo. Legal. Aí começamos legal, a namorar. E Pedi quan- pro pai dela, tudo. Em quanto tempo, a partir de que vocês oraram, vocês começaram a namorar? Eu acho que foi questão assim, de 1 ou 2 meses. Foi mesmo? rapidinho. Que Rapidão. legal, Rapidinho. cara. Aí já começamos, fui pedir pro pai dela, ela já gostava de mim. Os pais dela eram da igreja ou não? A mãe sim, o pai não. O pai tava meio desviado, bebia demais, até tava bêbado no dia. Você usava, queria namorar sua filha. Tudo E seus bem. pais e os pais dela chegaram a ter uma relação, uma amizade assim? Meu pai e o pai dela tomavam cachaça junto. Entendi. Tomava. Tem uma. Ele ia no bar do seu pai, né? Tomando cachaça. Não chegava aí, mas tem uma história de passado aí. Que Legal. legal, cara. Jogava bola, essas coisas assim. E daí, quanto tempo demorou pra vocês noivar e tudo mais? Eu namorei ela 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11. Aí nós casamos. Eu acho que... Eu não vou lembrar direito, eu tenho que vasculhar essa data. Eu não lembro a data do noivado. Até nós fizemos o noivado no aniversário do meu pai. Mas não vou lembrar da data. Meu pai fez uma festa de aniversário, eu aproveitei Aproveitou essa a festa. festa. E aí comprei uma aliança, né? Lá em Capivari. Uhum. Tem uma aliança de noivado. E ali oficializamos o noivado. Aí Que logo legal, depois cara. a gente casou. E quando você casou assim, seus pais falaram, ué, meu moleque ali tá casando 21 anos? Ou falaram, não, tá na meu pai e hora? minha mãe assustou. Assustou? Porque viu que era sério. Nossa. E foi rápido, né? Foi questão de Falei, 2 anos pai, de mãe, namoro. eu quero casar, eu vou casar. Meu pai olhou assim. Olhou pra minha mãe, viu que era séria a coisa. Uhum. Aí meu pai falou, então eu vou dar o jogo de quarto pra você. Ah, legal, eles Minha mãe falou, apoiaram, vamos então. trocar o sofá? E aí dá o sofá pra ele também. Aí minhas primas de Brasília estavam aqui e falavam, dou fogão, dou geladeira. Nossa. Aí fui nas coisas. O Gil bancou a festa. Que legal, Então, cara. Nossa, que da hora, velho. E você vê que a Do família. nada, eu ganhava R$500 por Então, mês. Então, e você vê que a família tipo, abraça muito a causa, foi, né? cara. Foi abraçando. Foi assim que você legal. também, não Aí foi, minha Léo? mãe arrumou Foi, uma mano. casa pra mim morar, que era o porão da casa da Berenice. Fui É. morar no porão, na Manuel Cabral. Aham. Fiquei 2 anos ali. Cara. O Gil me ajudou a pagar metade do aluguel por esses 2 anos. Cara, comigo foi muito louco também, porque assim, eu e a Jéssica, a gente tava noivo fazia Não um faltou ano, nada. e daí caiu em pecado e engravidou. Mas faltava alguns meses pra casar. Hum. A gente aproveitou e adiantou o casamento. Mas sim, sem dinheiro pra comprar a tinta da casa. É isso mesmo. E cara, fomos ganhando tudo. Acho que o primeiro móvel que eu comprei foi mês passado. E a gente já tem 1 ano e 2 meses de casamento. cara. Casamento Primeiro móvel que é eu de comprei. Deus. Jovens que estão me ouvindo aqui agora. É. Casar
é de Deus. Nossa, se você gosta Deus. ou não, é outra questão. Sente. Casamento é projeto de É. Deus. Você que tá namorando aí, namora essa pessoa pra ter empolgação pra casar com ela. É. Se não é ela, já separa logo e acabou. Define a vida, porque E- esse é o papel de um homem de verdade e de uma mulher. E finanças não muda nada, né, cara? Deus abençoa, né? Deus Eu não honra. sei. Quando você é solteiro, você vai ganhar 10 mil reais por mês. Dinheiro não dá pra nada. É. Quando você é casado, 1 milhão por mês, você paga todas as contas. A hora que ainda você vai sobra ver, uma querela, passou o você mês paga um lanche pra já. rua É, ainda. Não é qualquer É lanche, não. fantástico. é É um muito Chris de Deus. Burger. É muito de Deus. Fora a imagem de seriedade que a sociedade olha pra você quando você é um homem casado. É um pai Verdade, de família, né? né? Um dono da Há, casa, há dono um de casa. brilho sobre você que as pessoas te olham com mais poder de respeito. Legal. Até questão de E- emprego, assim. E vocês tinham dificuldade financeira na época, então? Ou vivia bem? Dava Não pra- faltava, mas a gente não conseguia fazer o que queria. Então eu Ah, queria comprar uma entendi. roupa, não conseguia. Tinha que esperar 2, 3 meses, planejar o dinheiro pra comprar tá. uma calça, pra comprar uma roupa. Às vezes acabava a mistura antes do pagamento, e eu não tinha dinheiro pra comprar a mistura. Entendi. Então essa pressão a gente sempre viveu. Uhum. Sempre. É meio apertadinho ali, né? Era duro. Eu E, falei, meu Deus. e você não era também pastor integral, você tinha o seu um outro trabalho, né? Eu era só pregador nessa época. Ah, não era pastor, Não. então? Aí eu virei pastor em 2006, casei em Ah, 2001. Entendi. Já pregava já, pregava. E aí, só que aí você, tipo assim, algumas conversas que a gente teve antes, mas aí você também, tipo, dirigia um caminhão, né? Sim, Pregava e dirigia o caminhão. é isso mesmo. É nessa época que você pegava? Essa época eu já dirigia caminhão e fazia entrega. E muitas das pregações que Deus me deu foi dentro da boleia do caminhão. Que legal, É. cara. Ali dirigindo caminhão, assim, então dirigindo eu meditava muito, né? Ficava olhando ali a estrada, a Uhum, rodovia. é aquele silêncio, a né? mente Você vagava. e Deus. Aí, pum, vi um texto bíblico e percebi o Espírito Santo falando comigo. legal. Falava, opa. Aí eu já anotava, tinha uma Bíblia dentro do caminhão, Bíblia, papel, caneta. Já anotava ali, já criava a pregação via pronta. E você não viajava pra longe assim ou era só na Não, região? mais São Paulo, Ah, então mais não longe chegou- é Barretos. Não chegou a atrapalhar assim no pastoreio ali, né? Não, Na chegava família. tarde em casa às vezes, dependendo Aham. do lugar, né? Mas dificilmente dormia fora. Ah, quase nunca. entendi. Legal. Você voltaria, pastor? Largaria o pastorado pra ser caminhoneiro? Não, Só se Deus me arrancasse do pastorado. Deus só Aí vai. eu falava, preciso trabalhar. Então, sei lá, dirigir caminhão, ou fazer alguma coisa, Aham. bater marreta em algum lugar. Nessa época você era agregado. Você não trabalhava numa empresa Eu assim. era empregado. Era empregado. É, depois que eu comprei o meu caminhão. Ah, entendi. Ah, Aí- entendi. Era Legal. funcionário mesmo. Legal, Um pouquinho e dirigir. E. É pra falar? Não, é comentar que, tipo assim, a gente conversou com o pastor Over um tempo atrás, né? E o pastor, ele é o pastor dessa igreja e ele também tem um trabalho separado do pastorado. bivocacionado. Ele é bivocacionado. E com você já é diferente, você é integral no pastoreio. É. Então é engraçado como assim, cada um mesmo, né? Porque com você foi tocado a assumir o pastorado 100%. Uhum. O pastor Over já consegue conciliar e tipo assim, dá Pra certo. ele tá tranquilo, Tá né? tranquilo, Sente paz. isso funciona. Então você vê como tudo vai se ajeitando aqui na nossa Deus igreja. tem um né? plano diferente pra Na cada um. organização. Muito louco, mano. E com a mentalidade, com visão de reino, nunca um dom atrapalha o outro. Uhum. Então, assim, se eu quero fazer uma coisa que tem alguém me atrapalhando, ou a pessoa está me atrapalhando, ou eu que quero demais naquilo que Aham. Deus me deu. Então, você entender a harmonia, você entender o espaço. Quando você tem um coração para servir, você nunca atrapalha as pessoas. Legal. Eu acho legal todo o ministério musical nosso, né? Músicos ficam disputando para tocar. em É, a igreja. Batista em Aqui não. musical. Eu vou é tocar muito hoje. boa, Eu queria cara. tocar, não, cara. Pega a minha guitarra, toca aí, beleza. Não, Uhum. toca você hoje aí, depois eu vejo. Então, eu vejo isso no ambiente nosso. Nós temos a vaidade do cargo, né, da função, que é importante para manter o brilho daquilo, né, a emoção e a motivação. Mas, ao mesmo tempo, nós não ficamos brigando por essas Tem coisas. aquela coisa chata, né? É. Aquela Então, disputa. Então, Legal. a gente tenta manter isso. Eu acho que é legal. O ambiente nosso é muito bom. Entendi. E se você virou pastor em 2006 e a Camila, que é sua filha mais velha, nasceu quando? Camila nasceu em 2002. 2002 e a Bia? A Bia, 2006 também. 2006? Ah, então você não era pastor ainda quando as duas nasceram, né? Como que foi pra Não. você, assim, criar elas A na Bia vida ficou cristã? grávida quando eu virei pastor. Virei Ah, pastor, legal. aí, Veio a benção, juntou duas é. bênçãos. Aí, E como foi pra você, então, na Camila, fazer ela amar o Senhor, amar os caminhos, sem ser pastor, sem ser... a Camila sabe era aquela pequena, coisa, né? então já andava com a gente, né? Então Uhum. ela levava Tava pro colo sempre pras vendo igrejas, ali. pros cultos. E a Camila sempre me copiava, assim. Eu orava, dobrava Uhum. o joelho pra orar, ela dobrava o joelho pra orar Ah, comigo. bonitinha, legal. Até as palavras que eu usava pra orar, ela usava pra orar. Até hoje é meio Legal. assim ainda.
Então a Camila sempre foi meio mais pro meu lado. Puxou ali. Gostava de né, andar cara? comigo, ela gostava de andar comigo. Depois que ela voltou a ficar mais com a mãe. Aham. Mas ela sempre gostou de andar comigo. Eu tenho certeza que eu sou referência na vida dela. É? Eu tenho certeza. E com a Bia e com o Miguel? É que o Miguel tá muito novo, né? A Bia também. O Miguel gosta mais da mãe dele. É 3 anos e meio ainda. Acho que é coisa de moleque, né? É o Moleque ensina a Jacob, mãe. né? Eu tô começando a puxar ele pra perto de mim. Ele Aham. vai ter que pegar esse perfil masculino pro pai, né? Aham. Aprender a ser... Eu preciso ensinar ele a ser mais rígido. Andar Ele com fica a mãe, 3/8. chora demais, né? Então precisa andar comigo pra começar a enrijecer bem o caráter, né? Legal. Fica mole mesmo. Nossa, precisa cara. tomar uns tapão. Andar com É, 3/8 no bolso, né? Não, Vender bala pra polícia. Filho homem tem que estar bem perto do pai pra Virar ter macho. Pra o caráter estar forte, né? Isso Pra mesmo. encarar, não ser muito frouxo de espírito. Justo. Então, Tipo, É o pai que forja isso. a vida vir bater de Uhum. frente e tá preparado pra bater de É, frente. saber né? receber a porrada, né? A figura masculina em casa é muito interessante, é muito forte. Tanto pra homem quanto pra mulher também. Ah, com certeza, né, cara? Pra filha, assim, é muito importante. Tem um até pai uma história presente bíblica, ali. Isaac, né? O Isaac, o filho de Abraão. Isaac Uhum. foi criado mais com Sara. Sim. E se você analisar psicologicamente o jeito de Isaac era meio frouxo. Era mais frouxo. Tanto é que Isaac perde a mãe, ele tinha acho que 37 anos de idade, e a Bíblia diz que o Isaac era inconsolável. Ele Aí parece que Abraão entrou tem que numa- mandar buscar uma mulher para Isaac. Isaac só venceu o luto da mãe, Era tipo uma depressão, parece, isso né? mesmo. Inconsolável. não conseguia viver sem a mãe. Uhum. E aí Abraão tem que mandar buscar uma mulher no meio da parentela dele. Aham. Buscou Rebeca. E Rebeca se tornou mulher de Isaac. Quando Rebeca é tomada por Isaac, entra na tenda de Sara e pratica amor, coabita, a Bíblia diz que Isaac foi consolado da perca da mãe. Só assim. Você vê? Então a Rebeca virou um tipo de esposa-mãe. Uma esposa, Uhum. mas um pouco de mãe. E aí supriu a carência de Isaac. Entendi, que legal, doideira. cara. E, pastor, você falou da Camila e tal, né? Tipo, ela já é maior de idade já. E, assim, ela tá na faculdade hoje, né? Ela começou a fazer faculdade e tudo mais. E, assim, eu já fiz a faculdade, já me formei e tal. Aí a gente entra naquele papo de que, tipo assim, você dá o exemplo no lugar onde você tá. E aí, no caso, a faculdade, que a gente vê que há muita dificuldade. Eu acho que a faculdade pro jovem é o estágio mais avançado, assim, de você ser um cristão. É o mais difícil, né? De pra você se manter permanecer. firme, até por causa das ideologias que são impostas. Muita amizade. Ideologias, eu falo assim, coisa de política, teorias baseadas em tal pessoa que não funciona, e nananã. E você acaba... Hoje o índice de jovens cristãos que se perdem nesse meio é muito grande. Então, assim, como se manter firme nesse quesito, nessa situação onde você vai para uma faculdade, você tá bonitinho ali no cristianismo, você sabe da verdade, você lê a Bíblia, você tá ali e tal, e de repente em meses de faculdade você se perde nas ideologias. Isso não era para acontecer quando o coração da pessoa é bem construído na adolescência. Então quando ele encara a realidade, ele pode até experimentar alguma coisa, mas ele não fica naquilo. Não se Ele perde. pode ter aquela voltinha de filho pródigo, mas ele volta. O que eu conversei com a Camila já sobre isso, falou, lá vão ensinar para vocês esquerdismo, marxismo cultural, a linha de pensamento paulo-freiriana, então algumas coisas de confronto à hierarquia, desrespeito aos pais, vão ensinar que eu sou o cara quadrado e você é para frente. Então vão embutir isso na sua mentalidade. Então cuidado, compare tudo que você aprender com a Bíblia. A Bíblia é o esse manual da nosso vida, formado. né, cara? Então a salvação está em Cristo, cuidado. Vão te oferecer droga, vão tentar abrir a sua mente para você aceitar lesbianismo, homossexualismo. Ideologia de Quebra gênero. isso, acabou. Seja quadradinha, seja espalha a rodinha. E não tenha medo de perder a amizade, não, porque a amizade desse tipo é lixo, não é amizade. Então, às vezes eu Serve bato pra no pé nada. muito duro. Mas eu acho que ela tem uma desenvoltura muito boa para lidar com essas pessoas. Ah, legal. Não sei se ela mantém a santidade nisso. Eu acho que ela pode até chegar a tocar um pouco em, sei lá, algumas coisas erradas da vida. Eu não tenho domínio sobre ela. Mas eu tenho que sempre ficar bombando a mente A sua dela parte você tá daquilo fazendo. que eu penso ser A certo. sua parte você tá E eu penso que aquilo que eu penso ser certo é mais certo do que aquilo que ela pensa. Uhum. Porque ela nunca teve a minha idade. E eu já tive a idade dela. Sim. Então, o que eu falo tem que ter mais razão do que aquilo que ela pensa. É, E aí a ela pega, experiência, né? ela absorve aquilo que eu falo pra ela, encaixa com o nível de conhecimento que ela tem,
e ela vai tentando andar, tocar a vida. Entendi. Mas Salmo 119, verso 9, tem que cair muito bem. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Versículo 11. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Sadraque, Mesaque, Abednego, Jovens o próprio com a palavra Daniel dentro de foram si. educados dentro da cultura babilônica e não se contaminaram. E Deus criou um destaque fantástico. É uma história perfeita da vida dele. para os Capítulo jovens 1 e de hoje, 2. né, cara? Capítulo 1 e 2 de Daniel, o jovem tem que ler. É uma Pra ver o história comportamento. perfeita, cara. Mas você acha que hoje, pastor, seria mais ou menos como Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles iriam ser a oposição, digamos assim, dos princípios e tal? Você acha que se hoje nós jovens fôssemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente se destacaria, a gente cresceria perante os outros, ou a gente seria crucificado, queimado? Porque hoje eu vejo que há uma rigidez, um negócio, uma raiva muito grande dos cristãos por conta dessas coisas. Porque hoje todo mundo concorda com tudo e a gente discorda de algumas coisas e as pessoas nos odeiam por causa disso, muitos deles, né? Então, assim, será que a gente se destacaria ou será que a gente ficaria pior do que a gente? Complementar a pergunta dele, cara. Até pessoa de dentro, às vezes, né? Vê uma pessoa cristã, vê um cristão radical e acha que tá errado. É radical demais. Eu acho que não existe essa parada de radical demais, né? Como que você acha daí que seria dentro e fora da igreja? Nos tempos de hoje, Isso, né? complementando a pergunta. Como disse o escritor no século XX, vai chegar um tempo que nós temos que evangelizar os evangélicos. Então tem gente Nossa, verdade. Tem gente dentro Legal, da igreja cara. Isso mesmo. que é a favor de pautas demoníacas e não percebe que é demoníaco. Então há uma Não abre os cauterização olhos. psicológica na mente, que só o poder da palavra para esmiuçar isso. E pior que essas pessoas usam até base bíblica distorcida para provar isso. Então, Nossa, verdade, né, então pastor? você tem que tomar Cada cuidado vez até pra você pior. falar na igreja. Porque tem ovelhas que têm a cabeça contaminada. Isso é falta de escola bíblica dominical, falta de ler o texto com o coração pulsante e apaixonado por Cristo. Entender realmente a ideia de Cristo. Tipo assim, Deus me ama, você não pode me julgar. Não, Jesus disse que eu posso te julgar segundo a reta justiça. E eu posso chegar pra você e falar, cara, a Bíblia diz assim, e o seu comportamento tá assado. Aí você pode até falar, não me julgue. Não, eu posso te julgar, porque de acordo com a reta justiça você tá errado. E eu tô fazendo isso não porque eu tenho raiva de você, porque eu te amo. Sou pastor, eu preciso né? salvar sua alma. E isso vai criar consequência pra você lá na frente. Então, mas respondendo a questão de tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e de hoje. Naquele tempo era pior, porque um desvio doutrinário na época deles custaria uma morte. Hoje não. Hoje se você falar que você é de direita numa faculdade, o máximo que você pode fazer é tirar 10 da prova, o professor fala, não, vou 5, coloco 5. Acabou. E o cara vai maiando você pra você ter dificuldade pra alcançar o seu diploma, porque o professor ele é ideologizado. Sim. Então, esse é o sofrimento que você vai ter. E as amizades Vão também, tentar né? fechar Nossa, portas, algumas portas de emprego vai fechar. Porém, se você faz isso na autoridade do nome do Senhor, com convicção de que é o certo a se fazer, Deus vai abrir a porta dele para você. Talvez você tenha dificuldade em achar a porta certa. Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras destacaram. Quando Nabucodonosor vai entrevistar os jovens, ele viu em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens que tinham 10 vezes mais de sabedoria do que todos os jovens dos outros reinos. Sim. Ou seja, Deus elevou a mentalidade deles a tal ponto que a forma de conversação de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel era um impacto autoritário tão forte, conversando com o rei, que o rei falou, gostei deles. Eles vão assistir dentro do palácio agora. Então, quando você assume aquilo que é certo, de acordo com a base bíblica, o Senhor te reveste de uma tal autoridade que quando você abre a boca para falar com esse tipo de pessoas, o próprio Espírito Santo fala na sua boca. Sim. E você cria os caminhos de tal forma que você se torna poderoso em palavras. A sua argumentação é poderosa. E as pessoas se aquietam diante de você. Porque não é só falar o que é certo. Daniel demonstrou que o que ele pensava era certo. Lembra que ele disse lá para o eunuco? Me experimente 10 dias. Eles comem aquilo que vocês derem e eu como os meus legumes aqui. E 10 dias depois, diz a Bíblia que o semblante de Sadraque, Mesaque e Abednego e o semblante de Beltesazar, que é Daniel, eram semblantes mais fortes, firmes e robustos. A visão de pele, né? A aparência melhor. A aparência era melhor. E aí o cara mudou todo o cardápio. Todo mundo a partir de hoje
Legumes. Vai comer legume. Então. Você vê 4 jovens. Então Deus provou. Ali não foi só, sou crente. Não, não é isso. Isso aí é uma forma besta de lutar. Você precisa mostrar na área do conhecimento que aquilo que você pratica é melhor do que aquilo que o mundo pratica. Uhum. Aí você vai convencer as pessoas. Legal. Pastor, e sobre... eu tava até tendo essa discussão lá em casa. Sobre, tipo assim, caiu no assunto dos falsos profetas. Que hoje a gente tá num mundo... A gente tá no fim dos tempos, né? Então, não há dúvida sobre isso. Que muitos falsos profetas iriam se levantar para envergonhar o cristianismo e até fazer com que as pessoas de fora odiassem os cristãos por causa desses falsos profetas. Então, muitas vezes tem gente que fala que é cristão, mas não é cristão porcaria nenhuma, porque o cara é mais demoníaco que não sei o quê. Só que todo o cenário cristão é ofendido, assim, contaminado por causa dessa pessoa. Generaliza, né? Generaliza tudo. É que nem a política. Que fala do político honesto, tal, beleza. Assim, na sua visão, pastor, como que a gente tem que lidar com esses falsos profetas? Falar pra você, por causa que é o seguinte, eu vi no Facebook um dia, não sei se você tá sabendo daquele comediante Paulo Gustavo, ele tá meio que, acho que em coma por causa do Covid, né? Malzão. Ele tá, acho que num pulmão, num simulador de pulmão, porque o pulmão dele não tá funcionando mais. É um comediante, acho que não é cristão, ele é homossexual, tudo e tal, beleza. Vi muitas publicações no Facebook falando que ele tá pagando o que ele fez, que Deus tá castigando ele. E eu particularmente, eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus vá fazer o cara passar pela morte por causa que... Sabe? Até porque senão, né? Mas muitos cristãos estão fazendo esse tipo de comentário e tá gerando raiva nas pessoas. Então, assim, como lidar com essas pessoas que não têm sabedoria nenhuma pra fazer... Nós sendo cristãos corretos que tentam andar na correção. Eu nem vou falar que essa turma que está julgando ele não é cristão. Talvez é cristão, mas é cristão infantil. Uhum. Cristão que... gente que julga as pessoas é infantil. O critério de julgamento, assim... a gente veio do mundo. Quando a gente esquece de onde Deus nos tirou, eu passo a me sentir melhor do que aquele que tá lá atrás ainda. Uhum. Então eu tenho que lembrar, caramba, eu era pior do que... Quer dizer, atrás o cara com o motoboy estourando a frente de cá, pau, o cara mané, meu. Aí eu lembrei, falei, caramba, eu fazia pior do que esse cara. Eu com os escapamentos de KRDzinha, escapamento fininho, ardidos, cheirando óleo 2 tempos, torci o cabo perto dos velhos. Uhum. Então, aí quando eu olhei, eu falei, caramba, me perdoa, Senhor, eu fui pior do que ele. Então, de que você queixa, homem? Queixe cada um dos seus próprios pecados. São crentes bestas, bobos, que estão exercendo o lugar de Deus. Não é papel nosso julgar. Mas Deus está fazendo isso. Talvez Deus está fazendo isso com ele. Mas se Deus estiver fazendo com ele, não é problema seu. Não é problema meu. É problema dele. Deus. Deixa Deus tratar com ele. Agora, a minha luta é orar por ele para que ele conheça Cristo e não desça a sepultura sem conhecer o Senhor. Uhum. Então... Mateus 5, 43 em diante. 44. Amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue, para que vos torneis parecidos com o Pai Celestial. Ou seja, quando eu amo o inimigo e oro por quem me persegue, eu sou modelado no caráter igual a Deus. Uhum. E as pessoas olham para mim e vê Deus, vê Cristo em mim. Então, que triste realidade, né? E aí o mundo rotula, bate nos bons, né, nos certos, por causa desses cabeçadores errados. Uhum. Mas não tem pra onde correr. Né? Jesus disse, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome expulsando demônio, fala, não conheço vocês. Vocês são mau caráter. Então, imagina. E pastor, você já chegou a pegar uma ovelha assim rebelde que você foi aconselhar e o cara achou ruim? O cara ficou, não concordo com isso, e se ofendeu? Teve um casal uma vez que o cara falou, eu vou largar a minha esposa, tal, e eu tava tão irritado com ele, né? E ele tinha 3 filhos com ela. Caraca. E ela deformou o corpo da mulher, 3 filhos, né? A mulher, né? Eu falei, cara, larga mesmo. Ele olhou assim e falou, larga mesmo. Porque uma mulher daquela não merece merda igual você. Desculpa a palavra no podcast aqui. Não, vou falar. Eu falei, é isso aí, meu irmão. É fácil você pegar a menina com o corpinho bonitinho, socar 3 filhos nela, deformar o corpo dela, agora você joga lá fora, você vai atrás dela e larga com 3 filhos, dando 500 por mês pra ela.
Larga mesmo, porque uma mulher daquela não merece um mané igual você. Ela Nossa. precisa de coisa melhor. E qual o foi a cara- reação dele? Eu achei que ele ia voar na minha garganta. E no princípio, acho que ele pensou assim. Mas fez Hoje, karatê, né? minha Não, mão- não teria ele como. ele Não é teria louco, como. ele Ele não é não louco. conseguiria, ele ia apanhar. E esse cara me ama de paixão hoje. Não deu Legal. certo, rompeu o casamento, Ah, mas ele... Mas ele soube é, respeitar. ele não confia em ninguém. Se ele mete pau em igreja, mete pau em pastor, mas ele me respeita, ele gosta de mim. Legal. ele Às vezes ele é por causa fala disso, comigo. né? Que você. Porque eu fui bateu realista, ali. papo reto, né? E é isso. Uhum. Ovelha rebelde tem um monte, tem. A gente não esperneia muito com elas porque a gente se mantém distante. Se Aham. aproximar delas e começar a tocar, sempre tem. Algum momento, assim, na sua vida de pastor, você já passou por, tipo, calúnia, assim, a pessoa falando mentira de você, espalhando na isso igreja? direto. E como- Pastor é alvo disso. É. Todo pastor é alvo de calúnia. E como que você reagiu? Como que você tentou tratar isso daí? Você tentou, tipo, ir desmentindo as coisas ou você só ficou Já teve orando, caso de eu ligar pra secreto? pessoa e falar, você falou isso de mim, não tá certo, né? Uhum. Não, pastor, não falei e tal. Não, mas falaram que você falaram, não falei, então tá bom, confio em você. E aí eu falei, deixa pra lá. Aham, Então, isso é uma coisa que mexe muito com o coração do pastor. Ingratidão, calúnia. ingratidão. É a pessoa falar que você fez uma coisa que você não fez. Uhum. E a pessoa, ela não fala pra você, ela conta pros outros. Ele não né? vem falar pra você algo que ela não Já gostou, teve né? pessoas que saiu da igreja, eu fui atrás dela, mandei zap, marquei dia pra ir na casa dela, não, a pessoa não tava lá. Já teve momento de eu ir na casa da pessoa, a pessoa ver pelo vitrô que eu tava lá e a pessoa fingir que não tinha ninguém e finge eu que ir não tava em embora. casa. Isso já aconteceu, eu falei, virei as costas, fui embora. E a pessoa sai falando, Você tentou, né? pastor Jefferson não cuidou de mim, eu saí da igreja e não me visitou. Mentira. Uhum. Só que ela não quer revelar o que tá no coração dela. Ela não quer ser E como a pessoa errada, culpa né? a gente disso daí. Aham. Isso tem de monte. Toda pessoa que me liga pedindo uma visita, todas eu vou. Todas. Não há nenhum caso de alguém que me ligou, pastor, te quero aqui em casa. Eu falei, não vou aí, ou não marquei e não fui. Não tem. Eu lembro a pessoa e falo, você falou que iria ir, vou dar uma passada, nem que seja pra fazer uma oração, mas eu vou na Mas casa vai dela. passar na casa. Se a pessoa não me chamar, ela pode morrer na casa dela, que talvez eu não vá, porque eu não sei. Aham, senão... Mas se a pessoa me ligar precisando de mim, no mínimo uma atenção eu dou pra ela. Legal. Sempre. Isso é regra. Legal. É regra. E eu gosto disso. Falando sobre ser pastor, tava uma dúvida aqui. A gente tava falando sobre sua família, como você era e é. Mudou alguma coisa na sua casa, assim, na sua vida, virar pastor? Porque você já pregava, já era evangelista, né? O ato de virar pastor e ser ungido, chegou a ter uma interferência ali? Ou pra você foi só, legal, agora tem um título de pastor e é isso? E eu acho que a minha esposa tem um marido melhor, depois que eu virei pastor. Aham. Porque legal. dirigir caminhão era muito estressante. Eu chegava irritado, Acaba cansado, descontando sem querer, não né? brincava com meus filhos, nada com a Camila, não tinha paciência, né? Paciência curta. Então quando eu soltei, na época eu tava com o depósito, né? Quando eu soltei o emprego secular e fiquei só com uma coisa, só com o pastorado, eu passei a descansar mais, né? Aí você lê a Bíblia melhor, você ora mais, então você se torna mais... A própria função pastoral exige de você uma mansidão maior, então eu melhorei. Ao mesmo tempo, isso bota pressão na nossa família. Porque a nossa família acaba sendo cobrado pela sociedade como referência, né? Sim. Tipo assim, todo jovem pode pecar. Mas ai da Camila se ela pecar. Isso. Todo jovem pode pecar, mas ai da Bia se pecar. E ai do Miguel se pecar. Eles param de ser a Camila, Bia e o Miguel. Eles viram, filha do Toda pastor. mulher pode errar. filho do A pastor. minha esposa não pode errar. Aham. Então, exigem de nós um pouco mais. Entendi. É, E às vezes, não- às vezes eles nem têm muita coisa a ver com isso, né? Não, Você ter virado não tem pastor. nada. A Camila, eu sei que ela carrega uma pressão pelo fato de ela ser minha filha, né? Qualquer menininha assim, se cair em pecado fora do casamento, caiu. aquela conversinha, tudo bem. Mas nossa, vamos filha orar. do pastor. Não, acabou. A turma maia eu, aproveita isso, eu sei. A Aham. demonstração de um erro meu custa mais caro pra minha família, pra mim, Uhum. do que pra uma família normal que não tem função nenhuma. Entendi. Então o diabo tenta ali bater na liderança. Você entrou num assunto legal. Você concorda com essas pessoas que culpam os pais quando os filhos caem em pecado ou não? Tipo assim, você é pastor, faz de conta que a Camila caiu. Você acha certo as pessoas cobrarem você ou não? Não. Eu também- Ainda eu que eu tenha também um pouco de não culpa, acho só que eu sei que que o faz que ela faz sentido. respinga em mim e o que eu faço respinga Aham. nela. Eu sei que há respingo. Então eu vou me sujar com o que ela faz e ela vai se sujar com o que eu faço. Entendi. Ou se limpar. E isso é inevitável, porque nós estamos juntos. Estamos juntos. Né? Quando o rei Davi errava com Deus mandava praga, matava milhões de pessoas, Sim. milhares de pessoas dentro da nação de Israel. Quando Davi se humilhava, a nação sarava. Então, respinga, não tem jeito. Uhum. Eu posso ter parte de culpa, mas a culpa total maior é dela. É, Ela tipo, que errou. Cara, quando eu caí com a Jéssica, cara, nossa, eu
ficava bravo se alguém culpasse minha criação, meus pais. Eles têm nada a ver, cara. Eu tinha meus 20 anos e eu tomei a decisão de É claro, quanto cair. mais o pai bomba, mais a mãe bomba eles você. deram uma criação muito boa mais pra mim, dificulta. mas foi decisão minha, né? Então, eu até trabalharia isso daí. Poxa, você caiu, tal, mas olha que você é bom menino. Caramba, mas não foi intencionalmente. Eu não tenho... Eu pecar uma vez, de vez em quando acontece. Uhum. Mas eu não tenho histórico de pecado. Isso não é rotineiro na minha vida. Quando via a Fiz uma inequidade, vez, né? acabou. Que daí você E tá parabéns, pecando sem demonstrou culpa. que você não é gay, caramba. Se você falar, né, sinto nada pela Jéssica. Opa. Você virou gay, então. Opa. Não, o desejo seu por ela e o dela por você Uhum. só foi feita na hora errada, mas foi a coisa certa. Foi a coisa certa. Só que né? feito no momento errado. Sim. No desenho social errado. Uhum. Mas foi de Deus. É o desenvolvimento do amor eros, Sim. do erótico, que é muito de Deus pro casal. Legal. Pastor, você tem uma pergunta meio tonta essa aqui que eu vou fazer, né? Mas Não faz não, meu. Você falou... Melhor não fazer, então. Deixa quieto, então. Esse negócio da... Tipo assim, de você... O que você faz respinga na sua filha, o que sua filha faz respinga em você e tal, e você é cobrado mais por isso e ela também. Isso é bíblico? A Bíblia fala que isso vai acontecer com as pessoas assim que se comprometem integralmente à obra ou não é bíblico? Eu acho que é porque... Você vê, lembra o pecado de Acã? Quando a nação de Israel vai começar a conquistar o território de Canaã, eles vão começar por Jericó. E Deus falou, ó, não quero que vocês peguem nada, mate tudo. Mate os animais, não pegue o ouro, não pegue a prata, não pegue as vestes, não pegue nada. Eu quero tudo isso, não relem nada. Eu prospero vocês lá na frente. Uhum. E aí, Acã, quando entrou na cidade, viu a capa ali, a veste olival, vestes festivais, né? E aquilo é caro na época, né? E ele pegou pra ele. E aí, quando eles vão invadir a próxima cidade, morreu 30 soldados do povo hebreu. Ou seja, 30 mulheres ficaram chorando porque o marido morreu na guerra. Nossa. E por culpa de quem? Culpa de Acã. E aí, quando vai investigar, a sorte caiu sobre a família de Acã. Aí sobre Acã. Aí Acã confessou, eu errei mesmo. Então aí diz a Bíblia que Deus matou Acã, os filhos de Acã, as esposas de Acã, toda a família morreu. Deus extinguiu aquela família. A linhagem dele foi Caraca. extinguida. Custou caro pra Acã. Caralho. Toda a família dele, os servos, funcionários, tudo. Por Todos causa do morreram. pecado dele. Tudo eles estava vão- debaixo da responsabilidade dele. Com Adão. Adão pecou. Maldita é a terra por tua Por causa. sua causa. Então, o que o leão tem a ver com isso? E a onça pintada? É, O que o mico-leão dourado tem a ver com isso? Tá no meio, filho. Vai sofrer todo mundo. vai tudo Porque morrer. eu deixei só sobre vai sua comer. responsabilidade. Jefité também, né? A história que ele faz um voto quando Deus já tinha falado que ia ganhar. Não precisava de voto. A primeira pessoa que vir me abraçar é a que eu vou sacrificar pra Deus. Veio a filha dele. Dançando. Então, nossa, Toma. essa história pegou pra mim, cara. Doeu. Às vezes confia um Pode pouco ali lembrar. de Deus, né, cara? Porque Deus já deu a palavra, Já cara. deu, cara. Já deu a palavra. Hoje a turma não tem essa honra de palavra. Não, filho. Fica os 5 anos aí sem casar, depois você arruma um homem, Deus vai quebrar o galho. Mas Deus ele vela pelo poder da palavra. Né? Entendi. Jefté foi homem. Né? E a filha também foi muito obediente ao pai em cumprir o decreto de ficar virgem toda a vida. Aham. Entendi. Ainda que ela sofreu amarguradamente com isso, com certeza a resposta celestial pós-vida foi fantástico. É. Hum. Ô, pastor, até chegando mais um pouquinho no final da conversa, o último assunto que eu queria falar com você, que é uma coisa que a gente até conversou antes. Eu fiz faculdade de administração, com ênfase em comércio exterior e tal, mas a maior parte do meu curso foi voltada para a parte administrativa das coisas, né? Negócio de empresário e tal. E eu vejo a igreja muito como uma empresa. Muito. Tem os departamentos, tem os jovens, tem o marketing, tem a mídia, e tem a presidência, enfim, contabilidade. E eu já ouvi muito esse papo de que a igreja brasileira, eu não sei mundial, né? Mas a igreja brasileira hoje é uma empresa. Tipo assim, não é mais uma igreja. As igrejas vão ser as células. As reuniões nos lares, violão, tal. E é ali que vai ser a igreja de fato. Mas aqui, esse tipo de instituição, as 4 paredes, é uma empresa. Você concorda com esse tipo de fala? Você não concorda? Você acha que é correto, que não é correto? Concordo, mas vai ter que explicar bem isso. Toda a história da igreja é pautado como uma instituição, com um sistema administrativo, como uma empresa. Gerencial, né? Não tem como. E tem que ser assim. O que Jesus diz? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, para mim ter um lugar como esse, César vai exigir, pague o IPTU do salão. Uhum. Olha, o pastor salariado, pague o fundo de garantia INSS do pastor. Então, César cobra isso. Então tem que dar a César. Né? Agora, assim, como forma uma instituição?
vamos supor. Ganhei minha família para Jesus. Não precisa alugar um barracão. Ali eu cultuo na sala. Daqui a pouco eu ganhei o vizinho. Ganhei a rua. Pô, na minha sala não cabe. Galera, não cabe vocês aqui. Né? Ou racha 3, 4 líder e dissolve isso, mas a gente tem que ter um lugar pra gente unir, aquecer o coração juntos. Tá bom então. Beleza, vamos alugar o barracão. Pronto, aluguei um barracão. Daqui a pouco encheu de pessoas. Aí vai passar um fiscal da prefeitura, que esse ajuntamento de pessoas aí, alugamos um barracão aqui pra nossa igreja, pra gente estar junto aqui. Não, vocês têm que abrir um alvará de funcionamento. Tem que ter extintor esse negócio. Então pronto, abriu o CNPJ. Mas daqui a pouco tem tanta gente que o cara do fundo não consegue me ver. Né? Mano, o que tá pregando? Todo mundo sentado, não consigo ver quem tá lá na frente. Tá bom, vamos criar o altar. Um lugar mais alto pro cara subir, pro cara do fundo ver. Eu não vou ficar com a Bíblia na mão segurando. Cara, põe uma mesinha aqui. Tá bom, vamos criar algo chamado púlpito. Pronto, criou o púlpito, coloquei a Bíblia ali, pronto. Aí o cara do fundo fala, cara, não tô te ouvindo. Então peraí, cara, vamos comprar uma caixa de som, que aí, pronto, microfone. Pronto, instituição. Vai evoluindo. Cara, né? vamos aproveitar isso aqui, vamos cantar uma canção, vamos. Então, vamos comprar uns instrumentos, guitarra. Pronto, formou uma instituição. Isso é uma instituição. Sim. Acabou. Agora, isso precisa ser uma organização administrativa. Para você não largar o barracão jogado, para você não deixar a cadeira suja de terra, porque às vezes vai usar os irmãos para limpar. Eu sei que tem pessoas de bom coração que querem limpar a igreja. Mas você não aguenta ficar limpando a igreja direto de graça. Né? Eu sei que as pessoas têm bom coração para isso, mas a gente não quer ser pesado para as pessoas. Então fazer o seguinte, vamos juntar um dinheiro aqui e pagar uma faxineira? Tá bom. Gente, o pastor, tá pesado para o pastor trabalhar fora e cuidar da gente aí, visitar velório, casamento, visitar doentes. Vamos pagar um salário pro pastor para ele ficar só na igreja, trabalhando só com a mentalidade focada nisso, vai estudar melhor a palavra, vai pregar melhor. Tá bom, então paga um salário pastoral. Gente, não dá para o pastor ficar cuidando de dinheiro, de secretaria da igreja, endereço dos irmãos, não tem mais domínio. Tá bom, vamos pagar uma secretária? Vamos pagar um secretário, um tesoureiro? Então, se chavear, aí pronto, vai formando o sistema empresarial de uma igreja. Sim. Não tem problema a igreja funcionar como empresa. Tem que ser assim. O problema é quando o sistema empresarial de uma igreja, a administração, o CNPJ, se torna mais importante que o reino de Deus. Sim. O maior patrimônio de uma igreja é pessoas. Se toda essa estrutura é criada para cuidar de pessoas, tá certo, correto, é de Deus e o reino é assim. Agora, se a estrutura se ficar mais importante do que as pessoas, opa, tá errado a coisa. E não é a estrutura que tá errado, é a mentalidade, o coração nosso que tá errado. Entendi. Aí é problema. É um lance, eu concordo, é que assim, eu já ouvi também muito papo que, tipo assim, hoje as igrejas estão, por exemplo, assim, estão sendo pintadas de preto, tá, pra ter um visual melhor, e colocam uns canhão de luz aqui no altar, e aí na hora que o cara tá tocando a guitarra, dá um foco maior nele, aí sai uma fumaça. Então, assim, falam muito que a igreja virou um lugar pra você se entreter. Se você pegar uma igreja hoje e não tiver nada disso, tiver tudo básico, mas não tiver algo, um canhão de luz, um sei lá o quê, um som de qualidade, parece que não é mais interessante essa igreja. Coisa que lá no passado era totalmente tranquilo, não tinha esses negocinho e o fogo descia e o Espírito Santo na terra. É assim, essas pessoas que falam esse tipo de coisa, você acha errado, tipo, você acha que tem que ter esse tipo de atração na igreja, ou você acha que não precisa? Eu acho que elas falam, mas sem conhecimento de causa. Na verdade, a intenção delas é ver a igreja do jeito certo. Sim. Só que talvez ela não sabe explicar o que é o jeito certo. Vamos pensar por esse ponto de vista. Poxa, eu prefiro o jovem aqui na igreja com jogo de luz, canhão, soltando fumaça, guitarra, rock and roll, cantando pra Jesus, ou lá no mundão, quando eu ia nas boates da vida, na Fazendinha, na Stardance, quer dizer, eu ia na época de Valdo Brisky, ou na Explosão, que eu ia, Elias Fausto, na Adler, em Vinhedo, ou ali no... Você era festeiro, hein, pastor? Caramba, ele tá falando um monte aqui, mano. No forró, sei lá o que, no rodeio. Tá errado. Então tá bom, você que tá errado, que diz que a gente tá errado, aonde você prefere o seu filho? Mas tem fumaça, meu filho. Talvez ele venha por causa da fumaça, mas quem sabe uma palavra ele não toca beleza, nele, né? Poxa, eu não gosto da igreja pintada de preto, mas eu sei que é importante pro efeito visual da filmagem. Então assim, a nossa aqui é branca, né? Eu não quero pintar de preto, eu sei que vai chocar culturalmente os irmãos. Talvez no passado era preto, na época de Paulo, no tempo bíblico. Vai saber. Mas por que tem que apagar bem a luz?
tá? Não é de Deus apagar a luz. Cara, na época dos caras era vela. É. Imagina você dentro de um barracão como esse, cheio de vela. Você é louco. Você vê só o vulto. Quando acaba a força na sua casa, você vê lá uma vela, 3 velas na casa. Você vê Vê só só o a vulto, sombra né, de ali, quem o mora ali vulto. dentro. Era aquilo, eles cultuavam naquilo. Então, essas coisas, eu não sou contra, desde que isso não esteja no topo do seu coração. Sim. Então, a igreja usa isso de estratégia para... A turma arruma desculpa para tudo. Aí vai falar assim, então a palavra não é suficiente. Cara, a turma da década de 50, 60, 70, 80, eles eram, vamos supor, santos. Mas não tinha essa explosão de conversão como tem hoje. Uhum. Aham. É assim, num evento grande, 3 pessoas para Jesus. 1 alma por ano a igreja batizava. 3 almas por ano. Hoje não. Hoje tem igreja aí que ganha 100 pessoas por mês. Uma igreja Lagoinha da vida. Sabe, converte 100, 150 pessoas. O Jorge Linhares antes que 200 pessoas aceitam Jesus, umas 120 por mês é batizada. Tá até fora do Brasil já. Pelo amor de Deus, isso é uma potência, uma fábrica de almas para Deus. Sim. Então, se a pessoa é emocional, por emoção, por motivação, eu não consigo julgar e nem o crítico consegue julgar. Então eu prefiro mais olhar positivamente e tentar tirar proveito disso do que ficar criticando quem faz isso. Uhum. Então, talvez eu não concorde, eu não concordo, mas tá dando certo, tá? Cara, toca a vida, acabou. Legal. Eu prefiro olhar mais positivo do que negativo. Aham. Talvez eu não gosto muito. Eu não gosto de ver músico tocando de bermuda. Mas, irmão, calor, cara, toca aí, mano. Eu não gosto. Bom, o fato de eu não gostar não quer dizer que Deus tá com raiva de você. né? Uhum. Não é a Bíblia e nem Deus. É falta de respeito, depende. Se você chamar Deus de Senhor, é falta de respeito. Mas se chamar Deus de Pai, não. Na casa do meu pai, eu sou pai. Uhum. É o meu pai. Na casa do meu pai, abre a geladeira. É o meu pai. Entendi. Então, depende. Tudo é questão de ponto de vista. Vai muito do que a pessoa pensa de É fato. importante eu obedecer aquilo que a instituição determinar. Na Batista é assim? É assim. Na Assembleia é assado? É assado. Onde Na eu Deus tô é indo, amor? É eu assim? É obedeço. assim. Então respeita a comunidade onde você tá. É justo, né? Onde eu vou, eu obedeço. Tem vários tipos de igreja que você pode se enquadrar e não tenta mudar. Não concordo com os irmãos lá. Beleza, sai de lá, cara. Vai pra outra. Procura uma que Cala a você boca, se para de identifique, seu né? O céu é Vai o pra mesmo. outra. O céu é o meu, A meu gente Deus. se encontra lá. É. Justo. E o céu? O céu é mais grande que a terra. Vai ter setores no céu. Vai ter negado que gosta de um jeito lá no canto do céu, outro lá no canto do céu. Velho, pode Vai crer. ter o Santo Worship, vai ter o Vai ter pagodinho. os groove. Vai ter. Nossa, vai ter tudo, Ah, cara, justo. legal. Da hora. E pastor, cara, agora pra gente finalizar, a gente faz o bate-volta, né, com todos os entrevistados. A gente faz uma pergunta, você responde rapidinho, se quiser se explicar, beleza, se quiser pular, pula, beleza? Você é pré, mid ou pós-tribulacionista? Sou pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Pré. Legal. Mas você tem convicção disso ou você acha, assim, você não consegue dar uma certeza? Tenho convicção, mas eu tenho dificuldade em defender muito isso até. Eu preciso estudar mais sobre isso. É muito eu complicado sou curioso, esse assunto, né? Não sou doutor em escatologia. Sou curioso. Pastor, só pra confirmar, pré-tribulacionista é a ideia de que Jesus volta antes do Antes povo... dos 7 anos. Antes dos Cristo 7 arrebata a anos. igreja, É. vem 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio das 21 pragas determinadas em Apocalipse. Terminados esses 7 anos, a guerra do Armagedon, entramos no milênio. E aí o milênio é Jesus volta? Governando literalmente 1000 anos aqui na Terra. Cara, você Junto vai com a voltar pra gente. gravar um desse com a gente, hein? Só disso, De cara. escatologia? Porque dá um monte de pergunta, cara. Dá uns negócios. É bom, é gostoso falar sobre isso. Legal, legal. Ainda que não seja o certo, mas aguça a gente. Nossa, É um é muito místico, legal, É cara. da hora Apocalipse e tal. Pastor, se você pudesse escolher um personagem da Bíblia sem ser Jesus pra passar um dia com você, quem você escolheria? Cara, eu gosto de Davi, viu? Davi? Bom, imagine vendo Paulo pregando pra você Nossa. a Nossa, teologia dele. imagina, Pensou? cara. Então lá em Trode, ele pregou até às 6 horas da manhã, né? Depois levantou Eutico, né? Umas 12 horas, sei lá, 10, Incessantes. 12 horas ouvindo Paulo pregando. Nossa. Mas eu acho que Davi, eu aprenderia muito com ele, viu? O Adoração, homem segundo o coração coração. aberto. O coração segundo Deus, né? Pecador, cabeça dura, assim, mas um cara, assim, apaixonado pelo Senhor. Um homem segundo o coração de Deus, né? É. Segundo a Bíblia. E, pastor, qual a sua passagem ou livro favorito da Bíblia? Cara, eu acho que o livro de Jó me Jó? mexe muito comigo. Jó? Que legal, cara. Cara, Acho eu que ninguém lembro- nunca falou Jó Eu aqui, lembro- né? Não, eu lembro que eu li Legal. Jó uma vez, mas eu tive um pouco de dificuldade pra ler Jó, viu? eu- É difícil, eu já li mas Jó é várias pesado, vezes, cara. É. Mas, assim, não consigo determinar muito assunto. Mas principalmente o capítulo 1 e 2 e o capítulo 42 ali, que é a finalização. Aham. Como ele começa, Uhum. as catástrofes ali, Como o fim acaba. dele. A história de Jó é da hora, né? É uma Uhum. história legal. Pastor, uma última pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, lá no Jefferson adolescente, não cristão ainda, e
você Ia pros pudesse... bailão. Ia pros bailão, fazia karatê. E você pudesse falar alguma coisa pra ele. Você voltar no tempo e falar alguma coisa pro Jefferson de anos atrás. O que você falaria? Cara, a base cara, aceita Jesus logo. Uhum. Porque senão você vai quebrar você vai quebrar a cara de muitas coisinhas. Uhum. Talvez eu falaria um monte de coisa. A base entrega a vida a Cristo logo, para não ficar muito sofrendo no mundo. Sararia o coração e talvez eu estaria mais avançado, talvez. E falaria um monte de coisa. Não namora com essa menina. Olha, não compra esse carro velho que você comprou. Não. Então, um monte de besteirinha que a gente fez naquela época, né, que fez a gente perder dinheiro, perder sentimento, né? Talvez momentos que eu fui agressivo com pessoas e falo, poxa, não deveria ter sido assim. E custou, às vezes, a amizade, um relacionamento. Eu falo, cuidado, tenha mais paciência em conversar com as pessoas. Né? Não seja tão alfinetativo. Legal. Talvez amaria mais meus pais. Né? Legal. Não que eu não amei, mas eu... Demonstrasse disso. Com a cabeça de hoje, eu falo, um dia eu vou ficar sem o meu pai. O que eu posso fazer para melhorar o relacionamento com ele? Sim. Um dia eu não vou ter mais a minha mãe. Então eu preciso estar mais perto dela. Pra quando morrer, não ficar tanto débito no coração. Cobrança de consciência. Você tem essa cobrança um pouquinho, pastor? Algumas coisas sim. Às vezes bate o passado. Eu venço isso pela força da brutalidade, mas eu falo, poxa, eu deveria abraçar mais minha mãe, amar mais ela. Uhum. Meu pai era show. É que eu não sabia ser aquilo que eu queria ser pra eles. Né? Sim. Eu não tinha muito orgulho, muita construção de mágoas, dores. Mas eu queria que meu pai me visse hoje como eu tô. Então eu queria estar mais perto dele. Ele Legal. sempre foi o meu herói, assim. Né? Uhum. Que legal. Ah, legal, pastor. É isso. Pastor, antes de finalizar, deixa eu fazer uma dinâmica aqui. Cara, indica pra galera que tá assistindo alguma coisa, alguma passagem, algum versículo pra ler, assim, só pra galera exercitar ali. Para quem tem dificuldade de ler Bíblia, eu acho interessante começar pelo livro de João. Você já descobre o amor de Deus ali. Né? É um livro de fácil compreensão, um livro de Tiago, livro de vida prática. Então, e toda vez que você lê um texto de forma narrativa, entra dentro da história e seja um personagem. Pega um ambiente tranquilo, ora, concentra no texto e leia. Quando você lê a mulher fluxo de sangue, você tem que sentir a dor do fluxo. Ou você tem que saber se naquele momento está ventando, se está chuvoso, se está sol, se tá garoando. Entra dentro da história e sente o texto. Seja um personagem. Ali você vai arrancar revelações de entendimento. Legal, e o sentimento de Deus entre você. Legal. É isso que é poderoso em ler a Bíblia. Legal, pastor. O presidente de 2022, quem vai ser? Pastor Jefferson. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. É isso aí. Mito! Pastor, Nossa. bate aqui, cara. Valeu, hein? Valeu, pastor. Obrigado pelo papo, foi da hora pra caramba. Pessoal, que você possa ter tirado alguma coisa boa, proveitosa desse papo. Certeza que você tirou. Jefferson aqui, cara. Sobre paternidade, sobre cristianismo, sobre a igreja nos dias atuais. Então, fica aí isso pra sua vida. E galera, siga a gente no Spotify, YouTube, Google Podcast, Deezer, Jubli, pode crer, você vai nos encontrar lá. O Insta e Face é como? Instagram, JubliMMR, Jovens Ible no Facebook e no YouTube é Juventude Lugar de Esperança. O Insta Valeu? do pastor vai estar na descrição também do vídeo, hein, galera? Boa, Muito galera. obrigado a todo mundo que assistiu, hein? Valeu. Deus abençoe. Isso aí, pastor.